Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas vão solicitar a aposentadoria delas? Olha, são tantos e tantos e tantos erros que até para a gente enumerar os principais fica difícil. Eu vou te dar um exemplo. O senhor Tício fulano de tal, ele tem 14 anos e 11 meses de contribuições junto ao INSS. E ele tem 65 anos de idade. Ou seja, falta um mês só de contribuição para ele atingir os 15 anos. Aí ele procura o INSS, verifica que o tempo dele ainda não é suficiente. O tempo hoje são 15 anos, o mínimo. Na realidade, houve uma mudança no sistema previdenciário que o tempo do homem aumentou, mas é só para quem entrou no regime de previdência pós-reforma, que foi em 2019. Mas para a maioria de quem está pelo menos pensando em se aposentar hoje, ainda tem a validade do tempo anterior, né? Anterior à reforma. Só para quem ingressou depois, que aumentou 5 anos. Isso no caso de aposentadoria por idade. Então, o que acontece? A pessoa falta um mês para completar um requisito para se aposentar, de fato, se aposentar por idade, com direito a 13º, mas como falta um mês, ela não teve uma orientação que era melhor ela pagar uma guia de um mês e já pedir a aposentadoria. Não, ela vai e solicita um BPC ao idoso, que é um benefício assistencial, ou seja, ele não precisa de contribuição para assistir aquelas pessoas que estão dentro dos critérios de baixa renda e miserabilidade estabelecidos. Então ele requer um benefício, sendo que falta só um mês para ele completar as contribuições. Ou então ele tem o direito de se aposentar como segurado especial na modalidade de trabalhador rural e solicita um BPC, que é esse benefício que eu te falei, que é da Lei de Assistência Social, né? Entendi. Então, esses são erros comuns. Outro erro comum é no encerramento de um período de auxílio-doença, que a pessoa não ficou totalmente inválida, ela ficou com a sua capacidade de trabalho diminuída, mas não ficou incapaz totalmente, mas ficou incapaz parcialmente. Aí o auxílio-doença é cortado, ela volta a trabalhar com um pouquinho de dificuldade, com um pouquinho de diminuição de capacidade laboral e continua até o dia que se aposentar. Quando, na realidade, ela deveria ter solicitado um auxílio-acidente, que é um benefício de caráter indenizatório fornecido pela nossa Previdência para aquelas pessoas que tiveram uma diminuição parcial da sua capacidade laboral, mesmo que mínima. Quem teve o auxílio-doença encerrado, mas não tem direito à aposentadoria por invalidez, porque não está totalmente inválido, mas tem uma diminuição, mesmo que mínima, tem o direito a receber. Então, a pessoa vai ficar com esse rendimento, que equivale a 50% dos valores que ele receberia se fosse total, até o dia que ele se aposentar na integralidade. Se a gente pudesse resumir, então, um dos maiores erros seria a pessoa, por falta de instrução, solicitar o benefício... Divergente. Eu ia dizer errado, mas divergente talvez seja a melhor palavra. Que não é necessariamente o que seria melhor para ela. Muitas das vezes é algo que ela pode conseguir um pouquinho mais rápido, com um pouquinho menos de dificuldade, mas não é o que se adequa exatamente ao caso dela, ao tanto que ela contribuiu, ao tanto que ela se esforçou ao longo da vida, né?